Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Muito bom estar aqui mais uma vez, isso é uma bênção. Esse programa é uma bênção para mim. E eu espero que seja para você, eu acredito, pelas boas novas que eu recebo, porque sempre antes da gente gravar, eu vou ouvindo as histórias e é maravilhoso. É muito edificante, eu posso relembrar aquilo que eu já sei, fatos novos. É lindo. Deus é muito bom. E o meu desejo nosso é encher você de esperança, encontrar você bem, mas deixar muito melhor e cada vez melhor, de glória em glória, como está escrito, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, esse salmo eu tenho lido porque é lindo e eu convido você a meditar nele. Já começa com o título Sede de Deus. Sede de Deus. E eu sempre falo que a fome atrai o Senhor. Ter fome, sede dele. Deus é atraído pela fome, pela sede, como disse Jesus, no último dia da festa, todo mundo já tinha feito tanta coisa e oferecido seus sacrifícios, e aí ele se levantou e viu aquele povo que ainda não estava bem, não tinha nada bem, e disse: quem tem sede, venha. Ele é a água viva, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. E Davi disse isso: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, em outra tradução fala amor, porque a graça é o amor de Deus, é o favor dele sendo derramado na nossa vida. Porque a tua graça, o teu amor, o teu favor é melhor do que a vida. E ele fala: eu sou a sua vida, lá em Deuteronômio 30. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Que salmo, né? Teu amor, porque a tua graça, o teu amor é melhor do que a vida. Sim, Deus é melhor. Porque a vida é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se nós queremos paz, deixo-vos a minha paz. Se estamos buscando uma saída, eu sou a porta. Eu sou a porta. Às vezes as pessoas buscam saída em tudo quanto é lugar, até na morte, mas não buscam no Senhor. E quando você vai direto na fonte, e a fonte é Deus, tudo deve começar com Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Quando começa com Deus, termina com Deus, tudo vai bem. Eu amo essa escritura, não vou me cansar de ler. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É isso que eu falo. Com Jesus você se enche de esperança. E agora você tem esperança de um futuro poderoso. Porque às vezes parece que você não vai ter futuro. São tantos problemas e desgraças e ao invés de graça, é desgraça, que você não tem perspectiva de futuro. Você olha e não consegue ver. Será? Vai ter jeito? Não, não tem. Mas tem. Às vezes parece que acabou. Que não há nada de especial lá na frente. E aí você abre o coração para Jesus, começa a andar com Ele e as coisas são transformadas. Eu amo dizer que com Jesus tem jeito, tem saída, tem mudança, tem futuro. E o salmista disse que quem garante o nosso futuro é o Senhor. E eu tenho certeza que a história de hoje já estava aqui, ela relembrando algumas coisas que eu já sabia, outras que eu não sabia. E eu fui muito edificada e eu acredito que você vai ser também, que vai te abençoar muito. Esse é o nosso desejo e a minha fé, a minha oração é que possamos colher muitos frutos desse destino. E em nome de Jesus assim será. Seja muito bem-vinda, minha querida Bispa Angélica. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Estava ouvindo a sua história, sabia de algumas coisas, outras não. E o ponto alto é que Jesus, Ele continua o mesmo. Sim. Ele faz milagres, Ele reescreve a nossa história de vida e Ele nos dá um futuro de bênçãos, Sim. né? Sim, com certeza. É de glória em glória. Sim. Angélica, você foi criada num lar de adultérios, revolta, não era um lar de paz. Seu pai saiu de casa, você era bem pequenininha, você tinha 1 ano e pouco. Isso. E aí você é a caçulinha, mas as suas irmãs mais velhas que você, e ele te fez muita falta, né? Sim, Bispa, muita falta. Você sentiu muita falta do seu pai? Muita falta, muita mesmo. A ausência dele causou impacto muito grande em vocês. Sim, a minha mãe, por muitas vezes, ela tentou suprir, né? De uma forma ou outra, ela tentava participar de uma festa de escola, Dia dos Pais, para mostrar que eu tinha um pai. Ela né? lutou, né? Trabalhando muito ali, tentando suprir essa ausência. Mas não tem como, né? Eu vejo isso, Bispa, como quem tem 2 filhos e perde um, o que ficou não substitui o que se foi. É óbvio. E assim é com quem tem pai e não tem mãe, ou tem vice-versa. Então a minha mãe, ela lutou para que a imagem do meu pai não morresse para nós. Ela nos mandava ligar para ele em aniversário, Dia dos Pais, e a gente sempre fez isso. Eu sempre reconheci o meu pai como meu pai. Mesmo ele não estando comigo, morando comigo, convivendo comigo, eu sempre tive muito carinho, muito respeito por ele, muito amor. Que é o que eu sempre quis ter dele, muito amor.
né? Eu sei Você que... queria a atenção dele, Sim. o carinho dele, e não era... Isso não fazia parte dele. Não, eu não tinha meu pai no dia a dia, como todos os meus amiguinhos da escola tinham. Eu não tinha um pai que me levava na escola como eu via fazer com os meus amigos. E eu não entendi o porquê. Por isso da revolta, né? Mas por quê? É muito pequena para entender muita Porque coisa. ele te deixou, você tinha 1 ano e pouco. Isso. Então, quer dizer, você já cresceu, porque você não tinha... Não tinha. Não percebeu isso, era muito pequenininha, um bebê. Sim. E aí, à medida que você foi crescendo, você começou a entender, mas cadê meu pai? Isso. E o pai é o limitador, né? A mãe ama, a mãe cuida, a mãe zela. O pai é o protetor, provedor. E o limitador. Muita coisa errada que eu fiz foi porque eu não tive esse limitador. A minha mãe, por vezes, ela dizia, isso é certo, isso é errado. Mas eu não tinha aquele não verdadeiro, sabe? Não, você não vai. E se você for, você vai sofrer consequências. É a figura do pai, é do protetor, né? Isso me faltou muito. Eu errei muito. O homem é fronteira, né? Sim. Tá ali, ó, limite, eu cuido da família. Exatamente. Eu tive o meu pai, eu conheço o meu pai, eu vejo o meu pai, eu ligo para o meu pai, mas eu não tive no dia a dia. Eu não tive oportunidade de ser filha no que se diz respeito ao dia a dia, mostrar alguma coisa, contar uma novidade, aquele dia a dia. A participação. Exatamente. A participação, Exatamente. né? Mas eu amo como se ele nunca tivesse feito nada para mim. Porque depois, com Jesus, você perdoou. Sim, com Jesus. Vamos chegar lá. Graças a Deus. Ô, Angélica, bom, sua mãe trabalhando muito, ela é enfermeira. Sim. E vocês revoltadas, você foi se tornando, por ver suas irmãs muito revoltadas, você foi se tornando uma pessoa também revoltada. Sim. E, com certeza, pela ausência dele e todas as dificuldades de 4 mulheres, né? Sim. Sua mãe tentando tomar conta e sua mãe ausente, a irmã mais velha, que foi a Cristiane, que assumiu, né, esse papel para tentar cuidar das menores. Então, fica desequilibrado. Fica. Não tem como. Porque a mãe está lutando para ganhar a vida, para trazer o dinheiro. Aí a irmã, que é novinha também, tem que assumir o papel de mãe, de alguma forma. Sim. E aí vai desequilibrando tudo. E onde você disse que o sentimento que você lembra que foi mais marcante foi da revolta. Foi a revolta. Era o porquê das coisas. Eu queria entender o porquê das coisas. Eu queria entender porque que eu não tinha um pai presente. Eu queria entender por que a minha mãe dava mais atenção para minha irmã, que tinha uma certa enfermidade, e não para mim. Eu queria entender o porquê da Cristiane ser tão revoltada. Eu queria entender as coisas, porque eu cresci e já estava formado o Você ambiente. era caçulinha, né? Exatamente. Então, à medida que você foi crescendo, você já pegou a coisa andando. Peguei, eu me moldei aquilo que eu via, né, das meninas e da minha mãe e do meu pai. Então, um pouco que eu tava com ele não era aquele momento agradável, sabe? Pai e filha, vamos curtir. Não, era briga. Ele xingava, minha mãe retrucava, e aí levava um monte de problema para ele do que já tinha acontecido com as meninas, comigo, e aí ele ficava nervoso, e, enfim, nunca terminava bem os nossos encontros. Não tinha alegria, não tinha prazer, não tinha união. Não. Ou seja, vai deformando. Sim. Aí a sua irmã era epilética. Isso. E dava muitas crises e tomava muitos medicamentos. Isso. Isso. E aí, dá um tempo, você começa a dar crises também. Isso. E aí, mais medicamentos. Isso. Você tomou, você estava falando que você tomava Gardenal e Rivotril. Isso. Passei por esses 2 tratamentos. Bom, sua mãe começou a beber. Sim. Talvez por conta dessa turbulência toda, essas problemáticas todas, muitos problemas. Você estava com 7 anos, você falou. Isso. Quando você começou a ter as crises. Isso.
A outra já tinha... 2 anos. Ela começou com 2 anos, eu nem era nascida. Ela começou com 2 aninhos. Isso. Aí com 7, Eu. você. E ela agora já estava com... Ela tinha 10 para 10 11 anos. anos. É. E desde os 2. Desde os 2. Dando crises fortes. Isso. Minha mãe, quando não estava no hospital cuidando, realizando o trabalho, né, cuidando de outros pacientes, estava cuidando da Juliana. Então, eu tive pouco contato também com a minha mãe nesse processo meus... A Ju começou com 2 anos, eu não era nem nascida. Então, desde que eu nasci até o meu processo de uns 7, 8 anos, a minha mãe em hospital com a Juliana. Porque foi logo no início da descoberta da doença. E queria descobrir um tratamento eficaz. Então, você quase não via sua mãe também. Não via minha mãe. E eu já nasci nesse cenário da minha mãe dando atenção especial para Juliana. Porque tudo era Juliana. Ah, você viu a Juliana? Onde tá a Juliana? A Juliana tá bem? A Juliana... Então era tudo Juliana, tudo uma atenção para ela que eu não tinha também. Aí você se sentia rejeitada. Rejeitada. Eu queria entender o porquê. Por que Juliana? Por que... Um caos, Angélica. Um caos, bispa. Um caos. Um caos. Puxa, e eu tinha que me localizar de algo, me achar, né, naquela bagunça toda e tentar me descobrir de alguma forma ali, né? Mas muito nova, não tenho o que fazer. Eu dependia totalmente deles para uma boa formação, né? Emocional, uma boa formação espiritual. Mas e a orfandade era absurdo. Total, porque já era por parte do pai e também da mãe. Porque sua mãe estava cuidando da sua irmã. Exatamente. E ainda tinha que trabalhar para tudo, né? Ô, Angélica, aí... sua mãe com todos esses problemas, vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida. Sim. Só que ainda não estavam firmes, ela ainda bebia, fumava, ainda estava assim. Aí você sofreu uma tentativa de abuso e ali vocês pararam. Isso. Aí não foram mais. Não. Aí você disse... que a partir daquele momento é que a coisa piorou. Isso. Eu vivi em 3 anos da minha vida o que eu não tinha vivido em 10. De caos. Quer dizer, então já estava caótica a vida. Só que aí você mexeu no mundo espiritual, foi. Piorou. Aí o negócio explodiu. Isso. Com muito mais força. Aí desandou de vez, em todas as áreas. Por quê? A sua irmã... Aí encontra um rapaz, vai embora com esse rapaz. Isso. Vocês ficam 3 anos sem saber onde é que estava essa irmã. Aí quando descobriram, encontraram, ela estava presa no Paraguai por tráfico de drogas. Isso. Aí seu pai luta para pagar a fiança, porque para poder tirar e trazer ela. Aí conseguem achar a sua irmã. Bom, vocês trouxeram ela de volta. Isso. Meu pai resgatou ela de lá. Você foi pro homoafetivo. Isso. Depois desse abuso, bispa, eu sofri com... Eu demorei a contar para minha mãe, né? Porque eu tinha medo da reação. Eu já vivia nesse cenário que a senhora citou. Aquela atenção para um lado... Eu sabia que o que tinha acontecido comigo não era certo, aquele abuso. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E você tinha 13, o menino tinha 16. Isso. E ele tentou obrigar você, ele também era menino ainda, né? Isso. De alguma maneira. Não, justifica, óbvio. Claro. Mas ele te assustou muito com aquilo. Sim. E aí, quando você começou a chorar mesmo e dizer que ia gritar, ele saiu correndo. Mas aí, toda aquela problemática, tomando medicamentos, isso. A ausência do pai, carente, acabou indo para a homoafetividade. Isso, bispo. Foi um processo, para mim, foi bem difícil, foi bem confuso, foi tudo muito... Como eu falei para a senhora, é como se eu tivesse anestesiada e não sentisse.
Eu estava num lugar que eu não sabia o porquê que eu estava ali, eu estava envolvida com pessoas que eu não sabia o porquê eu estava ali, como eu cheguei àquilo. Desorientada, né? Exatamente. Perdida, e aí, né? Eu lembro quando eu Sem direção. Exatamente. Quando eu contei do abuso para minha mãe, ela perdeu o chão. E aí a minha família de um modo geral, né, meu cunhado, minha irmã, eles tentaram me poupar do rapaz, tentando mais intimidar o garoto do que em me ajudar. Pensar em como você estava. Sabe, em dar um respaldo, em uma atenção, perguntar o que de fato aconteceu. Eu também não sabia explicar, porque foi uma coisa que aconteceu muito de repente. E uma criança, como a senhora citou em um outro depoimento, o que uma criança de 13 anos sabe sobre sexo? Sobre o seu corpo? Desejos, emoções, não tem noção alguma do que é. Aí você já tinha um agravante que você vivia à base de medicamentos muito fortes. Exatamente. Por conta das crises. Exatamente, para ter o controle. E o Rivotril, o Gardenal, Rivotril, são medicamentos muito fortes, né? Exatamente. E causam dependência também, né? Exatamente. Angélica, nada preenchia você. Não, senhora. E parecia também que não tinha saída. Não. E para onde eu ia, ficava pior. Aí, vocês... até você estava contando que o Demerval, com a esposa, eles iam visitar vocês para ver se vocês retornavam, tentando trazer de volta. Isso. E vocês estavam fugindo, cheios de problemas, veja bem. Com problema acima da cabeça. É bem isso. Muitos. E vocês, às vezes, até fingiam que estavam dormindo para não receber eles. Exatamente, bispa. Muitas vezes nós fizemos isso. E esse casal é uma bênção. É uma bênção. Eu amo, assim, a família toda de paixão. São As pessoas... filhas são maravilhosas, a família toda venceram muito... na vida aqui dentro, praticando essa fé. Isso, eles estão comigo há muitos anos. Eu nem sei mais quantos anos. Então, eu fui para a igreja em 98, eles já estavam. O ministério fundou em 96. Então, desde o princípio. Faz tempo, porque as meninas foram criadas aqui. Foram. São bênçãos, é maravilhoso. Foram. E aí, bom, eles têm essa pedrinha lá na coroa, porque eles não desistiram, né? Não. Vocês fingiam que estavam dormindo, não abriam a porta e eles voltavam lá, né? 3 anos essa vida de insistência. Por isso que quando você faz uma ficha na porta da igreja, você não é esquecido. E as pessoas têm nós do ministério temos esse zelo de resgatar. Muitos não. Ainda que você tá batendo a porta na cara. Não vou hoje, não quero. Tá tudo bem. Essa é a expressão que as pessoas usam. Não tem como tá tudo bem fora da presença de Deus. É impossível. Você tá conformado, mas não bem. É impossível. E a gente sabia da nossa situação, né? Tava mal, hein, minha filha? Tava mal. Tava muito mal. E fingindo... Tudo bem. Que tá tudo bem e não atendendo... o chamado, a né? família de evangelistas abençoados, muito, né? Muito. Minha filha, bom, mas aí eles foram mais fortes que vocês, graças a Deus, e não desistiram até que vocês vieram. E a sua irmã veio também, só que aí ela não ficou, que aí a gente vai para ela, que é um outro lado também daquele que desvia e que não quer saber, que acaba desprezando, mas você ficou. E aí o Ju foi lutar e te ajudou bastante. Muito. Para você ser liberta e orando, e te ajudou para você ser liberta de tudo aquilo. E você foi completamente liberta, né, minha filha? Foi, bispa. A medicação, né, das crises, ele falou, quando você toma o remédio? Eu falei, eu tomo 5h30, 5 horas. Então você vai dobrar o teu joelho e vai orar. Você tem fé? Eu falei, tenho. Fé, nem sabia o que era fé, mas eu queria obedecer
O que me falassem eu faria. Eu li o livro da senhora Mudança de Vida, A Cura do Mu. Eu falei, se Deus curou o Murilo, vai me curar. Você disse que você leu ele umas 5 vezes. E aí você se encheu de fé dizendo que se ele foi curado da epilepsia, você também ia ser. Sim, e fiz a oração que a senhora fez. Ou o senhor cura ou o senhor leva. Doente eu não vou ficar. E foi um desafio. E você estava com 16 anos. 16 anos. Que foi quando retornou. Isso, foi quando eu retornei. Olha que coisa, né? Quando a sua mãe foi, com você estava com 10. Isso. Se ela tivesse resistido àquilo tudo, né? Exatamente. Já teria vencido ali. Aí parou. Aí a coisa explodiu mesmo. Aí aos 16 você retorna, volta com a sua irmã. Sua irmã não permaneceu, você permaneceu e viveu a cura. Isso, exatamente. E foi completamente liberta dos remédios. Completamente. E um detalhe importante que eu esqueci de falar para a senhora. Essa oração das 5h30, eu faço ela até hoje. Ela tem 15 anos. Se eu estivesse aqui, se agora fosse 5h30, eu ia falar, bispo, eu preciso fazer a minha oração. Eu paro tudo. Se eu tô na rua, eu paro dentro do carro. Se eu tô no shopping, eu vou dentro do banheiro. Eu paro tudo para fazer a minha oração. Porque eu sei quem fez por mim. Eu sei da onde Deus me tirou. É um ato de gratidão. É um ato de gratidão. Até porque hoje. Porque você fez essa oração buscando a sua cura, agora você faz agradecendo. Agradecer ao Senhor. Todo dia, todo dia. Angélica, aí você foi curada, foi liberta dessa revolta. Sim. Eu tive amparo na igreja, eu passei a entender os problemas da minha família, porque eu tive pessoas que me acolheram e me mostraram o que estava acontecendo, coisa que a minha família não conseguiu fazer comigo. Eu buscava os porquês. E aí eu tive o bispo Maurílio me orientando, Angélica, o seu pai, trata assim, seja uma filha que a Bíblia ensina. Se você quer um pai, mas talvez ele não é quem você deseja que ele seja, ele não faça para você o que você quer que ele faça, seja a filha que a Bíblia ensina. Então eu comecei a plantar. Até porque você vem para Jesus, agora o seu pai é o Pai eterno. Exatamente. Então agora você tem o Pai eterno. Exatamente. Agora você vai mostrar o amor do Pai eterno exatamente para esse pai, para essa exatamente. Mãe. Bispa, e eu quero ressaltar algo importante. Eu oro pelo meu pai e pela minha mãe fazem 21 anos, desde que eu cheguei na igreja pela primeira vez. Deus não converteu meu pai ainda. Meu pai não está na igreja, meu pai não frequenta cultos, mas meu pai é uma outra pessoa. Meu pai me beija, me abraça. Eu mando, sempre que eu quero estar com ele, são momentos agradáveis. Mas meu pai foi pelo o seu ato de amor, de exatamente, perdão. Você teve que exatamente. perdoar e mostrar amor para ele. Exatamente. E quando você perdoou e mostrou amor, você viu mudanças nele? Muitas. Meu pai, quando ele me visitava na igreja, ele ficava do lado contrário da avenida. Meu pai, esses dias, foi me visitar, ele entrou no estúdio onde eu trabalho. Nossa, mas a igreja tá assim? Nossa, mas é assim? Nossa, que grande e tal. Ele entrou na igreja. Algo que eu jamais imaginava que pudesse acontecer. Então, nós temos uma outra relação hoje. Meu pai não é convertido, mas eu creio que eu terei um destino com ele aqui. Mas ele é uma outra pessoa. Ele é um outro pai. Tem muitas coisas, claro, tanto em mim quanto nele, a serem trabalhadas por causa da lacuna da infância, né? De nos conhecermos e de aprendermos um ao outro. Mas o meu pai, para mim, é como se ele nunca tivesse errado. Eu amo o meu pai. E a minha mãe também. É que a minha mãe eu vivi com ela, né? Minha mãe eu tenho história com ela. Agora, o meu pai é como se ele nunca tivesse errado na vida. É como se ele tivesse sido o pai mais presente, o pai mais perfeito. Você superou completamente. Completamente. O bispo Maurílio e a Bíblia me ensinou a amar o meu pai. E o bispo fez o papel de pai na minha vida, porque eu cheguei na igreja com 16, 17 anos. Então, eu não tinha essa referência, né? O meu pai sempre nos cobrou em estudar, trabalhar e ter dinheiro e construir alguma coisa na vida. Mas existiam valores que não me foi passado pelo meu pai, né? Eu tive orientações da minha mãe, sim, na parte em que coube ela a nos ensinar. Mas é como eu falei, se você tem 2 filhos e perde um, não supre o outro. Então, que o meu pai, o papel dele na minha vida não supriu.
o que a minha mãe fez. E eu vejo que, como a senhora falou, é a figura paterna, é o limitador. Então isso fez muita falta. E o Bispo Maurílio, um paizão, como não é à toa que chamamos ele de Papai Águia. Então ele me ensinou tudo isso. Ele me mostrou, o seu pai age assim por causa disso. Você tem que amar o seu pai. O meu papel é amar meu pai, independente de quem ele seja. Exatamente. A Bíblia me ensina isso, honrar pai e mãe. Não fala para honrar se ele mereceu ou se ele foi um bom pai. Honrar pai e mãe. É porque você tinha toda essa revolta e aquilo tá cheia de sentimentos lá dentro. Vai ter que superar se quiser uma grande vida, né? Exatamente. E é com Deus, e é dando passos de fé, no perdão, amando, porque não tem outra saída. Não. Não tem. Você estava dizendo, a sua irmã desviou mesmo e fez muitas escolhas ruins para a vida dela. E a menina que teve a oportunidade de viver a mesma coisa que você, sim, não quis. Por fim, sua irmã foi internada 5 vezes no hospital. Bezerra. Isso. Porque ela, além dos problemas, dos medicamentos, ela teve um casalzinho de filhos. Isso. Ela era agressiva com essas crianças. Isso. E ela passou a ser agressiva com a sua mãe também. Isso. Esse é um outro ponto que mexe comigo muito, porque quando éramos crianças, eu e minhas irmãs, a gente, pela revolta, a gente se ofendia e se atacava muito. E a Ju, além dela ter a questão da enfermidade, ela tinha um atraso. Era uma pessoa com uma maturidade de criança. Uma moça de 15, 16, 17 anos, 20 anos, com uma maturidade de alguém de 12, 10. Então, ela nunca alcançou... Muitos medicamentos, muitas crises, né? Muitos. E tudo isso também afeta, né, o cérebro. Muito, muito, muito. E ela deve, sim, ter sofrido esse dano, porque o tratamento dela foi muito mais extenso que o meu. Na verdade, ela tratou até o último dia de vida dela. Então, quando eu internei minha irmã no hospital psiquiátrico, eu lembrei de todas as vezes que eu chamava ela de louca, que ela era uma retardada, que ela tinha que que o Bezerra, que era a casa dela. Por todas essas alfinetadas. Vocês se amaldiçoavam muito. Muito, 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 bispa. Muito, muito. A boca era muito pesada. Muito, não tinha limite. Não tinha limite. Era muito pesada. E o dia que eu precisei internar minha irmã no Bezerra, eu internei. Minha mãe cuidando das crianças dela. E eu recebi aquele encaminhamento do médico. Fui com ela na ambulância. Aquela camisa de força. Porque eles tomam, né, toda a medida de proteção. Quando eu entrei no Bezerra, o Senhor me fez lembrar de todas as palavras que eu falei para ela. Todas, todas. Veio um filme na minha cabeça em fração de segundos. E eu me lembrei de cada palavra. É importante lembrar desse momento, porque você veio, depois eu vou voltar lá, para que as pessoas entendam o porquê desse momento. A sua irmã não quis ficar, foi viver a vida dela, não quis Jesus. E aí você ficou, viveu os seus milagres. Sim. Aí você quis a vida interna, você veio e tal. Aí, o ponto. A obra, eu sempre falo, como eu falo de altar é vida e é morte. Você não pode lidar com as coisas espirituais sem a devida reverência. Sim. E de repente você começou a esfriar. Sim, sim. Deixou sentimentos entrar e foi. O que aconteceu? Do nada, você teve um problema de saúde. Isso. Um problema respiratório, que não tinha nem explicação aquilo. Não. Você não respirava. E aí foi internada. Foi internada. E ali você tinha a sensação de que você ia morrer. Sim,
Sim, a força para respirar que eu fazia era tão grande que eu fazia as necessidades físicas na roupa. Na roupa. Aí eu pedi para um pastor levar o telefone, o celular, e botar no seu ouvido para que eu pudesse orar por você. Isso. Porque no momento da internação já me colocaram num balão de oxigênio porque eu não tinha mais pulso. Eu tava caindo os batimentos, eu não conseguia respirar. E aí a senhora orando por mim. E você disse que naquele momento que eu fiz aquela oração, você voltou a respirar. Isso. A senhora repreendeu um espírito de morte da minha vida. E quando a senhora expulsou, eu voltei a respirar. Eu dei uma puxada de ar tão grande, parecia que eu estava até levantando da maca. E eu voltei a respirar normal. E a senhora gritava assim, reaja, Angélica, reaja, reaja. E aquilo foi um bálsamo na minha alma. E Angélica, você foi curada, você saiu do hospital. Sim, sim. E aí, então, você foi enviada para casa. Isso. Voltei. Porque você não estava em condições de fazer a obra. Sim. Então, você não tinha condições, até porque foi exatamente isso. Você abriu uma porta e o mal teve acesso. Sim. E ninguém pode dar o que não tem, né, bispa? Como que você vai dar vida a alguém que falta para você? Exatamente. Ninguém dá. E é muito importante que você diga isso. Sim. A gente estava falando antes de gravar sobre isso. Sim. A seriedade que é o mundo espiritual. Sim. Você não pode lidar com as coisas espirituais sem estar da forma devida. Exatamente. Se você deixa, você começa a esfriar. Você deixa, não tem mais vontade. Você está na obra, mas não tem mais prazer nas coisas espirituais. Não. E é gradativo, você não se dá conta. Você acha que você está fazendo certo, mas eu estou fazendo a obra. Mas a obra não é só limpar um chão, lavar um banheiro, organizar um setor. Evangelizar. A obra são almas. É algo... missão. Exatamente. É você se alimentar. Como que uma pessoa morre espiritualmente? Você precisava entender a missão. Sim. Você foi. E aí, foi nessa fase que você disse que você precisava ser tratada. Sim. Você estava me contando, você falou, eu precisava ser tratada ali. Que você viveu essa situação com a sua irmã, que aí vocês estavam em casa, sua irmã estava lá, você estava lá. Agora ela tinha um casalzinho de filhos. Isso. E agora ela era agressiva com as crianças, agrediu a sua mãe. Isso. E aí é onde você teve que interná-la, e ela foi internada 5 vezes. 5 vezes. E aí nós vamos para algo bem sério. Quer dizer, tudo isso é muito sério, mas essa parte para mim foi muito forte, que esse detalhe eu não sabia. Que aí ela foi diagnosticada com câncer. Isso. E o braço que ela bateu na sua mãe, deixou sua mãe roxa, foi exatamente o braço que foi tomado pelo câncer. Exatamente, bispa. E esse braço dela, no processo, né, do tratamento, por muitas vezes ela não tinha força para segurar um copo, nem as crianças dela, por serem pequenas, ela não conseguia pegar. Ela tinha que pegar sentada, pôr no colo, porque o braço mesmo ela não tinha. Foi um processo de 6 anos, a descoberta do câncer. A gente conseguiu a cirurgia, porque ela tinha a parte clínica dela estava legal, ela não estava tão debilitada, né? Porque era o começo. Quando o câncer voltou, aí ela já estava bem mais debilitada clinicamente. E aí todo o tratamento foi outro. E ela ficou 5 anos com essa enfermidade. Olha só. 5 anos. E acabou falecendo. O Senhor recolheu. Eu creio na salvação, bispa, porque a Bíblia ensina. Se eu creio, eu e a minha família seremos salvos. E foi feita a oração do apelo para ela naquele leito. Ela teve... Olha que coisa. Na última hora, vocês fizeram oração de confissão. Sim. E ela... Isso, ela já estava em coma.
mas com os aparelhos, sendo monitorada pelos aparelhos. Ela foi muito ligada ao meu pai. Então, o meu pai era o Deus dela. Tudo que ela queria na vida era meu pai. Então, meu pai foi visitá-la, ela não expressou nada. Minha mãe foi visitá-la, saturação, batimento, a lágrima, né? Quando a pessoa, Mas na oração, ela se derramou. Houve a lágrima, a saturação subiu demais, né? Foi um pastor, alguém muito especial orar por ela e nos deu esse relatório. Então eu acredito, e depois desse dia tudo começou, cada aparelhinho, o rim parou, aí foi parando um outro órgão e tal, até que ela veio a óbito. Ou seja, estava só esperando, mas que coisa, né, minha filha? Olha, vamos falar isso aqui para as pessoas. Sim. Ela viveu, ela teve oportunidade, não foram poucas. Não. Eu me ela lembro. Teve muitas. Isso, eu me lembro de um detalhe que é importante ressaltar, se assim a senhora me permitir. De vários envolvimentos que ela teve de relacionamentos, ela se envolveu com um rapaz. E um dia ele foi em casa para levá-la para sair. Só que ela tinha tido um dia inteiro de enxaqueca. Minha mãe falou, melhor não, fique em casa. Nesse mesmo dia, nessa mesma boate que eles iam, uma moça foi esquartejada. E ele participou. Esse namorado dela participou. Eu não tenho dúvidas que era para ser a Juliana. Não tenho dúvidas, bispo. Que Deus livrou a minha irmã da morte várias vezes. Essa questão do Paraguai, quando ela ficou presa, ela tomava essas medicações, que a senhora sabe que são fortes, e ele ainda dava droga para que ela não se lembrasse de nenhum telefone para ligar para a família para pedir ajuda. Então, droga com remédio, ela poderia ter ido a óbito há muito tempo. Você vê, ela acabou estragando com a vida, teve oportunidade de estar aqui como você. Sim, poderia estar aqui do meu lado agora. Isso aí. Mas ela rejeitou todas as chamadas. Sim, bispo. Precisou estar em coma e Deus, olha a infinita misericórdia dele. Sim. Ela não respondeu a ninguém. Quando ele foi fazer o apelo, porque vocês já viram, não tem mais retorno, é aquilo que a gente sempre faz, né? Aquela luta até o último instante, porque se não morreu, tá lá, ainda pode algo acontecer. Quanto à vida, a esperança. A esperança. E isso para mim é muito especial porque o Senhor permitiu que naquele momento ali ela voltasse de alguma forma para que ela pudesse aceitar. Ele viu as reações, ela teve reação, coisa que ela não estava tendo, e depois partiu. Mas graças a Deus foi. Mas precisava disso? Uma vida muito sacrificada. O bispo, sempre que ele se lembra disso, ele fala, eu lutei com a Juliana. Ele lutou para que ela não saísse da igreja. E a decisão... Escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Escolhas. Ela fez a dela. Uma vida muito sacrificada, bispo. Muito sacrificada. Mas eu creio, Não, tá aí. Sim. O que o pecado deu à sua irmã? A morte, aquilo que a Bíblia fala, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Além de tantas doenças, tantas coisas. Olha só, prisão. Nada bom. E o que a Bíblia fala, bispa? O honrar pai e mãe. Os nossos dias serão prolongados se nós honramos os nossos pais. Minha irmã morreu com 33, 34 anos. Ela poderia ter tido uma vida longa. E eu alerto os filhos dela. Eu digo isso a eles. Honra a sua avó. A sua mãe não está aqui. Mas aguarda... Porque daí eles ficaram pequenininhos para sua mãe. Sua mãe que cuida. Minha mãe que cuida. E são uma bênção. Os dois são uma graça.
uma graça, amam a igreja, são crianças muito especiais. Eu acho que foi o próprio Deus que deu aquelas crianças para Juliana. Se ela estivesse viva, para que eles cuidassem dela, porque eles são muito especiais. E eu falo, eu alerto, eu não deixo de alertar não. Não faça o que eu fiz, não guarda a língua, cuidado com as palavras, vigia na mente, vigia no coração e honra a sua avó, porque ela faz o papel da sua mãe. E graças a Deus, bispo, eles são crianças extraordinárias. É muito importante você dizer isso. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue seus dias na terra. Angélica, mas meu pai não merece. Mas nós não merecemos, o Senhor se entregou por nós. Faça essa entrega por amor à sua família. Se não for por como... que seja por amor à sua descendência. Ninguém merece, nós não merecemos o amor do Senhor, mas Ele se entregou sem perguntar se a gente ia retribuir na mesma medida. Faça, né? Um tem que se levantar, um tem que ter uma consciência de fazer o que é certo. Se eu quero um bom pai, eu tenho que ser uma boa filha. Se eu quero uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha, porque o exemplo, ele é visto. Minha filha, a credibilidade que as pessoas querem, que elas falam, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo e tal. Mas a credibilidade que as pessoas vão dar a Jesus depende da credibilidade Exatamente. que elas vão encontrar em nós. Nós somos os representantes aqui na Terra. Eu vejo que se eu não tenho credibilidade, como é que ela vai dar credibilidade Sim. a Deus? Eu estou falando de Deus e não tenho credibilidade. E eu vejo que essa pouca mudança que eu vejo na minha família se dá pelo exemplo. Se dá pelo exemplo. Então, né, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem trabalhado para isso, para salvar os meus, e eu vejo essa mudança. Né? Como eu falei para a senhora, eu não tenho ninguém do meu lado, mas eu não deixo de acreditar num destino com toda a minha família aqui. Porque eu creio que Deus pode fazer. Assim como eu creio em todos os outros milagres que Ele já fez, eu creio que Ele pode fazer. Você foi curada de muitas enfermidades, você tem vivido uma história diferente, né? Sim. Porque você e a sua irmã tiveram o mesmo problema e vieram na mesma época. Com a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Uma ficou, outra não ficou. Sim. Né? E aí, olha a história, você está aqui edificando vidas, né? E é isso. Você aprendeu a perdoar, você aprendeu a cuidar dos seus pais, honrar seus pais. É outra história. E que Deus me dê condições. A pessoa que segue aquilo que a palavra está ensinando, é óbvio que ela vai ter um resultado diferente. Sim. E não é fácil, bispa, é confrontar os próprios sentimentos, porque às vezes vinha aqueles sentimentos, mas você vai fazer, né? Nunca fez. Nunca... Ele fez por mim agora, eu sei. Eu vou ser filha? Não vou. Não, eu vou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que Deus quer que eu faça. E os conflitos, os pensamentos, vêm para sabotar. A gente não pode ser vencido em momento algum por eles. É o que eu falo para a senhora de coração aberto. Meu pai, para mim, é como se ele nunca tivesse feito nada. Sabe, eu tenho uma paixão pelo meu pai. Como se ele nunca tivesse errado na vida comigo. Já pedi perdão a ele, ele já pediu perdão. Eu já perdoei, né? Eu nunca ouvi ele falar isso pra mim, você me perdoa. Mas eu já perdoei de tudo aquilo que ficou, né? De ferida, que hoje são cicatrizes. Muito importante. Minha filha, você viveu muitas experiências com Deus, tem vivido. Sim. E tem sido um canal de bênção para toda a sua casa, né? Sim. Sim, bispa, eu acredito... Você vem mostrando Cristo, né? Sim, eu vejo essa diferença. Porque a Angélica que começou o início da fé não é a mesma de hoje. E eu vejo que a igreja, quando os meus pais falam da igreja, existe uma gratidão embutida ali, sabe? Eles veem o resultado. Porque ninguém esconde uma cidade edificada, bispo. Então, o resultado vem. O que eles veem, a Angélica que o meu pai deixou, da Angélica que ele vê hoje, não é a mesma pessoa. O tipo, eu luto, né? A nossa vida na obra é bastante corrida, mas eu luto para estar com eles, eu luto para dar. E eu sou o apoio.
né? Eu não tenho a Juliana, a Cris, ela seguiu a vida, sou eu e eles, e as crianças. E o que eu posso, eu faço, e faço das tripas pro coração, dou o apoio que um precisa, é um médico, uma coisa, essa assistência que eles precisam e que eles me deram lá no começo. Minha mãe me deu lá no começo, né? E meu pai também contribuía nas necessidades. Então eu vejo que é o honrar pai e mãe. Eu vejo que isso é honrar pai e mãe. Honrar não é pai e mãe, não é bajular. Não é falar que ama. É o dia a dia. É tá lá, né? Ser um bom filho, né? Ser um bom filho. Um bom filho, tá presente. Eu acredito que eu dê orgulho a eles. Eu falo que eu acredito porque eu nunca... Da minha mãe eu já ouvi, mas do meu pai não. Né? Que eu sou o orgulho. Mas eu acredito nisso. E eu sei que... É o que eu falei pra senhora. Eu creio que essa mesa vai ficar pequena pra gente e todos estarão aqui. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Minha filha, o senhor curou o seu destino? Curou, bispo. Curou. O senhor curou da epilepsia, o senhor curou as minhas vistas, que eu nasci com a enfermidade. Com 9 meses eu passei a usar óculos, o senhor me curou por completo. Muito importante. Por completo. Conta isso, você com 9 meses, você já foi diagnosticada com vários problemas na visão. Isso, eu tinha astigmatismo, tinha hipermetropia e tinha estrabismo. E aí eu usei por muitos anos o tampão, né, para que a criança ela fixe o olhinho no começo e não surtia. A minha mãe achava até que eu tinha anemia, porque eu não parava em pé, eu não tinha rumo, não tinha direção. E aí a gente descobriu a enfermidade nas vistas e aí eu passei pelo processo, né? O bispo me orientou quando eu cheguei à igreja aos 16 anos, assim como ele me orientou da medicação. Você vai lavar o seu rosto com essa água que eu estou consagrando para você e você vai ungir os seus olhos e vai declarar a cura. Isso é importante, bispo, porque a gente não declara o que a gente quer. Muitas vezes sai mais da nossa boca o que a gente não quer do que o que a gente quer. Tem que declarar, né, minha filha? Tem que declarar. É lindo, porque foram tantas curas. Interna. Você foi curada de tantas coisas que aconteciam lá dentro. Sim. Liberta do pecado. Sim. Foi liberta de tudo, doenças físicas, emocionais, a mente foi curada, os olhos, o destino, né, minha filha? Voltei à vida naquela oração que a senhora, porque tive uma enfermeira que me disse, mas ela ainda tem pulso, ela tá roxa. Então já não tinha mais uma sustentação acredito, de saturação. E a senhora orou por mim e eu voltei à vida naquele momento que eu me recordo assim, com muita gratidão, porque eu sei de onde Deus me tirou, bispo. Ele curou meu destino, ele virou a página desse passado, né? Essa pessoa que está aqui não é essa pessoa, a mesma que a gente está falando, que causou tudo isso, né? Pegou tudo isso com as mãos. E graças a Deus, Deus curou o meu destino. Você disse também que lutou muito para retornar. Sim. Depois algumas coisas aconteceram, nós estabelecemos algumas regras e dentre elas que aqueles que já tinham ido não voltariam mais. Isso. E por vários fatores, etc. E aí você disse que o seu projeto, a única coisa que você pedia era que... A vida interna. A vida interna, de novo, você queria retornar. Só que não tinha como mais. Não. E aí você disse que você lutou quantos anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio. De 2009, de fevereiro, que eu saí dia 17 de fevereiro de 2009. E aí a senhora me mandou ao bispo, né, a mensagem sobre mim, dia 29 de setembro de 2013. E aí você, mesmo sabendo que a regra, que era uma lei já interna, você acreditou que de alguma forma uma concessão ia ser feita para você? Eu acreditei que Deus me colocaria porque era o que Ele tinha para mim. E Angélica, é importante isso. Por que você quis tanto retornar de todo jeito? Bispa, eu me encontrei aqui. Eu confesso que no começo... Aquela decisão, a gente não tem uma clareza real da obra. A gente acha que a obra é só cooperar.
ajudar uma limpeza, uma organização. Mas a obra é o que a senhora fala, ela é vida. É missão. É missão, é evangelizar, é ajudar pessoas. Pensar em gente, amar gente, Sim. cuidar de gente. Sim, é isso. O que me motivou... Se você não tem esse prazer, se isso não existe dentro de você, isso não é lugar para você. Não. O meu resumo em relação à obra é, eu quero estar aqui até o último dia da minha vida para retribuir ao Senhor. O Senhor veio buscar pessoas. Então eu quero retribuir ao Senhor todo o sacrifício que Ele fez por mim. Foi pago um preço. E Ele espera que façamos obras como Ele fez e maiores. E eu quero participar desse projeto, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero ajudar pessoas, eu quero evangelizar como eu fui evangelizada. Você fala que o desejo sempre foi... Você encontrou o sentido da sua vida. Sim. Bispa, esses 4 anos foram muito difíceis. Porque você não se encontrou em nada. Não. É um vazio que nada preenche. Quando eu fui pedir a demissão do trabalho que eu estava para vir para a obra, o patrão falou assim, eu trabalhava numa empresa de joalheria que fabricava mesmo joias, e eu ganhava muito bem. Quando eu pedi a demissão, ele falou assim, Angélica, eu vou dobrar teu salário. Falei, não preocupa, patrão, não é dinheiro, é missão. Não é o que a obra me daria, é o que eu posso fazer pela obra. Nunca foi para mim. Eu recebo muito de Deus e muito dos anjos que eles colocam na nossa vida como a senhora. Mas é o que eu vou fazer. Eu trabalho na área do estúdio e a minha igreja é a igreja digital. A gente prega para tantas pessoas e tudo isso dá-se condições por aquilo que a gente realiza. Né? E não estou ali num altar pregando, mas eu estou dando condições para que a palavra chegue aos lugares mais remotos. Isso o ministério é pregar a palavra. Sim. É pregar. Sim, então, sim. eu me coloquei nessa condição. Eu sou muito feliz, muito realizada. E ainda que eu estivesse limpando o banheiro da igreja, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Porque não importa o que eu faça, é para Jesus que eu estou fazendo. E eu comecei do zero. Ninguém começa de cima para baixo. Eu comecei do zero, eu voltei a ser membro, eu voltei a ser evangelista, eu comecei o curso de obreiro, eu fui aspirante, eu fui cooperadora e fui crescendo. Hoje eu estou no diaconato e sou uma diaconisa interna, que era o sonho da minha vida. E eu sou muito feliz, eu sou muito grata, eu sou muito realizada. E eu sou muito grata à senhora. A gente não fala, bispa, essa gratidão pela senhora por aquilo que a senhora faz em gestos por nós. A senhora é uma mãe espiritual. Aquele leito de hospital, Deus usou a senhora. Mas a senhora esteve presente no momento que eu mais precisei. A senhora foi usada por Deus para suprir uma necessidade, aquele chocolate que veio numa hora que nem a senhora sabia que eu desejava tanto. Então, é aquilo que a senhora faz por Deus, por nós, de forma involuntária. As palavras que vêm do altar nos alimenta, nos sustenta, nos supre, nos revigora, nos revitaliza, nos faz sonhar. É uma máquina, sabe? Que até às vezes me faltam as palavras para descrever o que a senhora é no ministério e o que a senhora representa a nós, membros, obreiros, internos, os externos. É uma gratidão muito, muito grande que eu tenho. Muito grande. Maravilhoso, minha filha. Muito grande. Qual a mensagem que você deixa para alguém que humanamente está numa situação que parece que não tem futuro, não vai ter, está tudo ruim, já desabou. A pessoa olha e pensa, não tem futuro para mim. Bispa, para mim também não tinha. Né, futuro para mim também não tinha perspectiva até que eu encontrei o caminho. E não existe outro caminho. Como a senhora mesmo disse, eu sou o caminho. Existe um caminho. Um caminho. Não existe felicidade fora do Senhor. O recado que eu deixo principalmente aos jovens: honre o seu pai e sua mãe.
Se hoje você tem 15 anos e a sua mãe tem 30, tem 40, ela sabe muito mais do que você. Que eu já questionei minha mãe. Eu dizia que a minha mãe ela me praguejava, porque tudo que ela falava acontecia. Ela falou, filha, você tem 15, 16, a mãe tem 45. Então eu sei muito da vida, muito mais. Eu já passei por onde você ainda vai passar. Então, jovens, a sua mãe sabe o que ela está falando, a sua mãe só quer o seu bem e a sua mãe te ama. Talvez muito mais do que você mesmo se ama. Porque a gente nos coloca em condições de risco. E sempre vem a mãe ou um pai para zelar, não faz isso. Então, honrar pai e mãe é exemplo da própria experiência que minha irmã teve. Isso é muito importante. E Deus cura destinos. Não há ferida que não possa ser cicatrizada. Se você se acha pecador demais, o Senhor já te perdoou, então você tem que se perdoar. Declare para você, eu fiz isso comigo, Angélica, eu te perdoo. Eu te perdoo por todo o mal que você, com as suas próprias mãos, consciente, porque quando eu me afastei, eu estava consciente do que era certo e que era errado. E eu fazia, mesmo errado. É exemplo da própria questão do homossexualismo. Eu sabia que eu estava errando. Mas um dia, já cansada daquelas acusações, eu falei, Senhor, eu estou cansada de ser acusada por aquilo que eu sei que o Senhor já pagou um alto preço por mim. E Deus falou claramente para mim, bispo, é como se alguém tivesse ajoelhado ali do meu lado e falado comigo, eu já te perdoei, você precisa se perdoar. Então, existem muitas pessoas escravas porque elas não se perdoam. Elas não se amam a ponto de virar a página da própria vida e se perdoar. Porque o Senhor já nos perdoou. Já está pago, ó. Essa cruz representa o preço que já foi pago. Se a pessoa se arrependeu, tudo que você tem que fazer é se arrepender. Sim. Se você se arrependeu, ele te perdoa. Então é seguir o caminho agora. Sim. E é possível, bispa. Eu fui perdoada, eu me perdoei. Eu tenho vivido essa restauração familiar que, ainda que seja uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de homem, eu sei que o que Deus vai fazer ainda é infinitamente maior. Tem jeito, tem saída e tem solução. Mas o lindo, minha filha, é que a prova disso tudo, para mim, o resumão é assim, aqui permaneceu, a que ajuda todo mundo. Sim, é a coluna. Isso aí. Então, para mim, o resumão é esse. Todo mundo está vendo. Aqui permaneceu é o esteio. Sim. É o apoio. Sim. Então, isso já fala tudo. Tá aí a diferença. Quem é que ajuda todo mundo? Quem é que derrama o coração em amor? Quem é que está vivendo a plenitude? Está viva? Está bem? Está saudável? Foi curada? Aqui permaneceu. Sim. Então, quer dizer, a sua vitória é o que você mesmo disse. Não tem como esconder uma cidade sobre um monte. Sim. Está aí para todo mundo ver. Quem é que permaneceu? Angélica. Teve seus altos e baixos, mas permaneceu buscando, de um jeito ou de outro, voltou. Sim. Caiu em si e não desistiu. Tá lá. E aí, olha, qual é o resultado final? Aqui conseguiu perdoar, ajuda, cuida, apoia, continua orando. Sim. Não desistiu de pedir até no último instante que um pastor estivesse lá orando pela irmã, porque isso é muito lindo, porque o pastor não foi do nada, ele foi porque você pediu. Sim. Por quê? Porque mesmo sabendo, minha irmã está em coma, não, mas... A vida é a esperança. Não, ainda há um jeito, quer dizer, isso é muito forte, até no último instante, não vou desistir, eu não quero acabar para o inferno. Não. Ela fez escolhas horríveis até o último instante da vida dela. Mas igual o malfeitor da cruz, que não podia mais mexer nem uma mão, nem um pé, quem sabe? Sim. E olha aí, foi a única vez que ela teve reação. Sim. Então, assim, isso fala tudo, minha filha. É o que permanece. Sim. Você permaneceu, ponto. A diferença vai ser vista
na vida daquele que resistiu até o fim. Sim. Então, eu vejo que a oração de um justo, é o que diz a Bíblia, é poderosa e eficaz. E aquele que resiste acaba sendo o instrumento de bênção para toda a família e para tantas outras pessoas. E a mensagem que você manda para jovens, para as pessoas em geral, que às vezes estão sozinhas. Sim. O único que ficou e está lá chateado, puxa, só eu. Mas é sua oportunidade Sim. de mostrar que você é a maioria. Sim. Você é a maioria. E sinta-se privilegiado, né? Meu Deus! Porque Deus precisa de um. Um que se levante, um que esteja disposto, um que ore. Maravilhoso, minha filha, maravilhoso. Graças a Deus. Muito bom. Lindo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada pela vida da Angélica, obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada por esta obra. A obra que o Senhor fez na vida dela é linda. O Senhor mudou completamente, restaurou, curou o destino dela. Está aqui uma pessoa que o Senhor tem podido usar como um instrumento de bênção para a casa dela. E edifica todos nós, para edificação de todos nós. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E peço que nesse momento pessoas tenham sido impactadas, tocadas, tenham sido cheias de esperança. Ah, Senhor, a esperança é a âncora da alma. É tão forte para mim ver que até no último instante ela creu que aquela irmã podia ser salva, definir a eternidade dela. Isso tenho certeza que move vidas a não desistirem dos seus. Porque o que importa é isso. Nem que for no último instante. Um sim. Sim, eu creio. Sim, eu me arrependo. Sim, eu te recebo como meu Salvador. Como aquele ladrão, aquele malfeitor que estava lá na cruz, não tinha mais nada para ele. Ele já estava, era o fim, estava morto, só coração só faltava parar de bater. Mas no último instante, preso àquela cruz, ele creu no Senhor. E o Senhor pôde dizer para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, que esperança, Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu oro para que as pessoas entendam isso e sejam cheias de esperança. Que o Senhor é um Deus que salva, que livra. O Senhor faz. O Senhor responde às nossas orações. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que crê, creia. Tudo é possível que crê. Se eu creio e eu oro, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E nós pedimos pelas famílias, salva. Salva, Senhor. Traz de volta o desviado. Fortalece aquele que está fraco. Desperta. Sustenta esse que talvez é o único que luta espiritualmente. Sustenta, Senhor, que ele não desista de orar pelos dele. Porque o Senhor salva, o Senhor transforma. Crê e serão salvos tu e a tua casa. Se nós crermos,
e orarmos, nós damos condições do Senhor salvar. Se nós não desistirmos, se estivermos lá continuamente orando, salva, nem que for no último instante, o Senhor pode salvar. Ah, Senhor, que vidas tenham sido tomadas por essa esperança e que se tornem prisioneiras da esperança, como a Angélica tem sido uma prisioneira da esperança pelos seus. Ela crê, que essa pessoa creia. Também, meu Pai, talvez esse filho, essa filha que carrega a mágoa do pai, da mãe, que ela perdoe, que ela realmente receba essa mensagem, que o primeiro mandamento com promessa é: honra o pai e a mãe para que te vás bem e te prolongues os teus dias na terra. Senhor, a única forma que vale a pena viver é com o Senhor. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que é vivida com o Senhor. Que nós damos ouvidos à Tua voz e damos crédito à Tua palavra. Porque o Senhor é a porta, o Senhor é a vida. Abençoa. Eu não sei se essa pessoa tem uma enfermidade, mas cura, liberta. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Que essa pessoa seja curada. Que a alma dela seja curada, as feridas fechadas. Faça uma grande obra. Visita lares e famílias e transforma, salva, visita os corações, toca profundamente, abençoa, fortaleça, levanta, desperta. É o que eu peço. Cubra com teu sangue, visita poderosamente cada pessoa e que a bênção do Senhor repouse sobre cada uma. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, 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 graças a Deus, amém. Deus é muito bom, abra o seu coração para Ele, porque Ele te ama e Ele não desiste de nós, Ele é bom, provai e vede que Ele é bom. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui, muito edificada. Obrigada. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente, é um prazer servir. Amém.